A paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus a todos os nossos alunos do Instituto El Shaddai. Que bom que você está aí do outro lado mais uma vez. Estamos prosseguindo aqui na matéria História da Igreja. E eu sei que você do outro lado aí tem o nosso livro de apoio. Nós vamos partir agora da página 11. Lembrando na lição passada que nós terminamos ali falando um pouquinho sobre Filipe. Vou falar agora de novo, repetindo o assunto, porque faltou para mim finalizar falar sobre o diácono Filipe, e nós vamos dar andamento nessa super matéria que nós estamos estudando, falando um pouco sobre Paulo. Não vou causar aqui, preste bem atenção, um grande estudo sobre a personagem. Nós já estudamos Atos dos Apóstolos, Epístolas Paulinas, e ali nós tivemos um pouco mais sobre esse personagem essencial da história da igreja primitiva. E também nós vamos falar hoje sobre uma igreja modelo, que é a Antioquia da Síria. Existiam duas Antioquias mencionadas, pelo menos, na Bíblia. E nós vamos comentar também um pouco sobre essa igreja missionária modelo. Você pegou aí o seu caderno de anotação? É essencial, irmãos, para que possa memorizar melhor o conteúdo, o subsídio da nossa aula. Pegou a sua caneta ungida, aquela sua aguinha, café, suco e até mesmo o seu refrigerante favorito? Pegou também as suas versões bíblicas? Eu estou aqui, irmão, todo armado aqui. Uma NVI, NTLH, tenho também a versão corrigida, atualizada, ao meu redor aqui. E eu espero, irmão, que você pegue também esse bom modelo, todo bom estudante da palavra, independente do cargo, irmãos, que tem na vossa igreja, é necessário ter várias versões da Bíblia. Espero também que você já comprou aí, adquiriu um dicionário bíblico. Comece, irmão, com o dicionário Almeida, para depois você dar passos maiores até chegar no léxico. E eu recomendo muito o Vini, um ótimo léxico ali, vai tratar ali das palavras nos seus originais, tanto do grego como também do hebraico. Também quero estimular vocês a ter do outro lado um bom comentário. E é claro, irmãos, fazendo menção da matéria, é necessário ter Eusébio de Cesareia, sem dúvida nenhuma, a história eclesiástica, a história da igreja, e também Flávio Joséfo, esse que, na minha modesta opinião, um dos maiores historiadores, principalmente no que tange os primeiros séculos ali da igreja. Vamos lá, irmãos, a página 11. A Filipe, um dos 7 diáconos, é só você recordar, porque a instituição dos diáconos se deu porque a igreja cresceu. Você estudou comigo. Houve um crescimento vertiginoso dos cristãos ali em Jerusalém. E foi necessário justamente instituir a diaconia, para que eles servissem à mesa, e isso precisa de colocar entre aspas mesmo, porque essa linguagem idiomática não pode ser vista como somente um literal. Servir à mesa ali também tratava, irmão, com a grana. Então eram homens de boa reputação. Você deve se lembrar que para uma chamada ter, aspas de novo, sucesso, precisa de primeiro ser apartado pelo Espírito Santo e precisa justamente de ter boa reputação para depois os dons. Fruto primeiro, para depois os dons espirituais. Um acompanha o outro. E Filipe foi um desses 7, junto com Estevão, que teve maior proeminência. Vocês devem se lembrar que Estevão foi o primeiro mártir, nós estudamos isso. E aqui também Filipe foi pregar aos samaritanos, que havia também uma grande resistência devido à grande celeuma que tinha entre samaritanos e judeus. Mesmo assim, Filipe foi lá e teve grande êxito também na sua pregação aos samaritanos. Coube a ação pioneira de evangelizar os samaritanos. Eu estou na página 11, segunda linha. Pouco depois, Pedro, que havia por fim saído a campo, a convite do centurião Cornélio, foi a Cesareia. Dou uma parada aí. Então, Pedro, irmão, lembre-se, a igreja tinha uma ressalva, uma resistência. A melhor palavra é essa que eu uso, eu vou usar na lousa também. Resistência a pregar a palavra aos confins da terra, para sair da sua cercania de Jerusalém. Mesmo Pedro, preste bem atenção, ali também o crente convicto, sim, já tinha descido sobre ele ali o batismo com o Espírito Santo, recebeu,
mas ainda havia resistência contra os gentios. E ali o Espírito Santo levou ele a Cornélio. Ele aceitou a Jesus Cristo, ele e sua família, e ele também foi batizado com o Espírito Santo, segundo está relatado. E ele trouxe esse relatório para os anciãos, enfim, ali a liderança de Jerusalém. Por fim, eles ali, realmente colocaram em mente que o Espírito Santo também veio para os gentios, mas ainda continuou uma resistência para pregar o evangelho. Que coisa! A igreja de Jerusalém, que era para ser a igreja modelo, não se tornou uma igreja modelo no que tange missões. No que tange missões. Vamos continuar. A igreja de Jerusalém, ainda em Jerusalém, estou na página 11, sexta linha, que não convencida completamente, submeteu-se, mas nada fez para levar o evangelho aos gentios dentro e fora do seu país. Paulo entra em cena. Vamos comentar um pouquinho sobre Paulo. O crescimento da igreja em Antioquia, capital da Síria, ou Antioquia da Síria, que nós vamos comentar, tornou-se notório, chegando ao conhecimento dos líderes de Jerusalém, para ver o que de fato acontecia em Antioquia. E a igreja de Jerusalém enviou Barnabé, então, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Atos 11 e 23. Vire para a página 13. De volta da sua terceira viagem, Paulo foi preso em Jerusalém, daí levado a Cesareia, onde ficou por 2 anos e posteriormente foi conduzido a Roma, onde foi conservado preso pelo menos 2 anos, desfrutando, porém, da liberdade para pregar e escrever. Depois parece ter sido libertado. Porém, logo em seguida, numa viagem ao leste, foi preso outra vez e finalmente foi martirizado em Roma. Com exceção de Pedro, pouco se sabe das atividades dos outros apóstolos. Então fala-se muito de Paulo e Pedro, pouquinho sobre Tiago, em Atos dos Apóstolos. Os outros irmãos não tiveram ali grandes menções, mas lembre-se, tiveram papéis também de relevância, mas não igual a Pedro e a Paulo, tá bom? A tradição posterior à era dos apóstolos atribui grandes atividades missionárias a cada um. E pode haver alguma base para essas conjecturas, mas nada de positivo se sabe. O certo é que ao fim do primeiro século, a igreja se firmara nos grandes centros do Império Romano, progredindo em regiões mais remotas. Página 14. Página 12, desculpa. É isso mesmo? Página de número 11. Volte para 11. Assim partiu para Tarso em busca de Saulo. E tendo-o achado, levando a Antioquia, onde durante um ano inteiro se reuniram com a igreja e instruíram muita gente. Foi em Antioquia, preste bem atenção na página 12. Página 12. Foi em Antioquia o lugar onde os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Grifem. Então, irmãos, não foi, preste bem atenção, em Jerusalém que foram chamados de cristão. A igreja em Jerusalém, que era a primeira igreja, a qual foi derramado o Espírito Santo, ali no cenáculo em Jerusalém, ore de Cristo, fique em Jerusalém, mas para esta questão não foram chamados de cristãos. Mesmo que alguém aí do outro lado fale, mas foram chamados pejorativamente. Eu já não calculo para esse lado. Eu já não desenvolvo a ideia por esse lado. É que realmente, irmão, sendo chamado de cristãos, é porque alguma coisa tinha em comum com Jesus Cristo. Modo de falar, agir, etc. Então eles foram chamados em Antioquia, primeira vez em Atos, capítulo 11. Daqui a pouquinho nós vamos mencionar o versículo, tá bom? No capítulo 11, como cristão. Até esse momento, até esse tempo, parece que a propagação do cristianismo ainda não havia sido planejada pelos discípulos. Pule aí um pouquinho o próximo parágrafo. Agora chegara a hora para um esforço mais agressivo. Olha o que eu coloquei, mais agressivo e mais abrangente. Paulo e Barnabé, enviados como missionários, grave essa palavra enviados, nós vamos falar um pouquinho na nossa lousa, calma aí,
aguenta aí, enviados como missionários por orientação do Espírito Santo. A igreja de Antioquia separou e enviou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Em obediência à chamada divina, partindo em sua primeira viagem, que os levou através da ilha de Chipre e certas cidades da importância da Ásia Menor. Vou dar uma parada aqui, crente, e vem comigo. Vamos navegar aqui. Vamos navegar, o negócio está ficando bom. Falando um pouquinho sobre Paulo, irmãos, só recapitulando. É considerado, irmãos, depois de Jesus Cristo, obviamente, Jesus está lá em cima, bem em cima, e Paulo também vem abaixo. O grande teólogo, e teve uma relevância muito grande, irmãos, no Novo Testamento e também para a nossa matéria, na estruturação das igrejas que ele estava plantando e na igreja primitiva, no começo da igreja. Eu gosto de ler um versículo, irmãos, que o gentil, olha só, um cara que não tinha nada a ver com o evangelho, em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5. Olha o testemunho que ele dá de Paulo, o tal do Félix, o governador. Versículo 5, Atos 24 e 5. 24, capítulo 24, versículo 5. Temos achado um homem que é uma peste. Está aqui na Bíblia. E promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo. Claro que é uma linguagem hiperbólica, né? Paulo fez muita coisa, mas ainda deixou muito mais. Até hoje nós precisamos e estamos fazendo missões. Por todo o mundo. É o principal defensor da seita dos nazarenos. Então é claro, irmão, que os cristãos, antes de ser chamados cristãos, eles eram considerados ali, irmãos, como seita dos nazarenos, uma subdivisão do judaísmo. E Paulo é considerado, olha a relevância que esse camarada dá para Paulo. Então Paulo, irmão, tem uma grande relevância na igreja primitiva, sim, uma importância para a igreja. Então, Paulo, irmãos, precisa de ser um capítulo à parte, mas nós já estudamos isso. Agora entenda, irmão, o próprio Cristo evangelizou a Paulo. Isso está relatado, por exemplo, em Atos, no capítulo 9, do versículo 1 até o 9. E você deve anotar esse versículo, não vou ler porque são vários versículos. E também, irmãos, lá no finalzinho de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do 6 até o 21. E também do capítulo 26, do 12 ao 18. Se deu a sua conversão. Leve em consideração essas perícopes que eu estou aqui, irmãos, fazendo menção, que o próprio Cristo apareceu. Foi uma aparição, não foi uma visão. Não foi uma visagem, tá? Foi uma visão do próprio Cristo apareceu. O próprio Cristo ressurreto apareceu para Paulo. E ele reconhece, né, chamando de Kyrios, né, Senhor. Ele reconheceu ali que era uma divindade. Era benjamita, nós estamos dando aqui uma relevância numa breve biografia de Paulo, tá? Preciso de falar. Era benjamita, da tribo de Benjamim, irmãos. Você sabe muito bem, os pais dele fizeram menção que o nome dele era Saulo. Filipenses 3 e 5, né? Então ele era benjamita, tendo também uma ótima formação acadêmica, cultural e religiosa. Não foi à toa que ele escreveu 13 epístolas no Novo Testamento. Também é bom mencionar Atos capítulo 22, me traz aqui a memória o versículo de número 3, 22 e 3. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, olha aí, mais um pouquinho da biografia de Paulo. E nessa cidade fui criado aos pés de Gamaliel, olha aí, irmão, conhecedor das leis, instruindo conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós até os dias de hoje. Fariseu também, ele era fariseu, irmãos. Atos 26 e o versículo 5, vamos ler também? Atos 26 e o versículo 5. Sabendo de mim, desde o princípio, que o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então até ali ele era fariseu, devoto, zeloso, conforme nós já lemos também. E Filipenses 3 e 5 também relata
um pouco sobre isto. Então, Paulo, irmãos, foi uma pessoa preparada por Cristo, talhada, para que fosse abrir ali, irmãos, as missões transculturais, para que não ficasse somente em Jerusalém. Um homem de uma certa capacidade, filosófica também, coloco aqui no combo dele, filosófica, tinha uma grande cultura, um conhecimento tremendo do Antigo Testamento, da lei, e profundo, irmãos, e uma profunda intimidade com Cristo. Isso tudo deu um sucesso ministerial, irmãos, e também para a igreja do primeiro século. Houve a expansão do evangelho. E Paulo foi chamado também para o mundo gentílico. Vamos continuar aqui, irmãos, na nossa lousa? Bora trabalhar um pouquinho mais? Então nós estamos falando sobre agora, voltando lá, irmãos, no começo, que nós estávamos mencionando depois de Filipe, falando sobre a Antioquia da Síria. E era uma igreja modelo, principalmente no que tange missões. Então era para ser Jerusalém, mas não foi Jerusalém. Coube a Antioquia da Síria para ser a igreja modelo. Toda hora eu estou falando da Síria porque existe duas Antioquias aí de certa relevância na Bíblia. E Seleuco, irmãos, fundou pelo menos 30 cidades com esse seu nome, Antioquia, pelo menos 30. Então nós precisamos de entender essa parte geográfica também, que eu vou mencionar. E irmão, saudável você entender isso do outro lado, tá? Principalmente quem trabalha em escola bíblica dominical, quem aí quer continuar pregando a palavra, é necessário entender essa parte geográfica, para que não haja confusão em Antioquia da Síria e da Psídia. Não pode haver essa confusão. Um breve histórico, tinha uma ordem de Cristo em Atos 1 e 8, conforme nós já mencionamos, que Cristo mencionou o seguinte, para você pegar em Jerusalém, para os samaritanos, aos confins da terra. E não era para ficar somente na cercania. Era uma ordem de Jesus. A ordem de Cristo é para a gente pregar para todo mundo, para que o evangelho possa ser para todos e não somente para um grupo. Parece que você conhece um grupo assim do outro lado aí, né? Tem um grupo, meu, fora os sectários que falam, ó, Jeová é só para mim, Deus é só para mim, é só para essa denominação. Isso é um perigo. Cristo, irmãos, Jesus Cristo, preste bem atenção, o evangelho não tem uma bandeira fixa, não tem uma denominação. Eu bato em cima disso, preciso de falar isso daqui, irmão. Cristo é para todos e nós precisamos de pregar Cristo. E, em hipótese alguma, pregar a bandeira ou a nossa denominação. Denominações são falhas, homens são falhos, mas o evangelho e Cristo, em hipótese alguma. E era, irmão, para propagar o evangelho além da cercania de Jerusalém. Porém, houve no princípio resistência. Mesmo Pedro, irmão, depois de ter visto e testemunhado e prestado um relatório à igreja de Jerusalém, não convenceu para aquele povo, não, agora nós vamos. Não houve isso, irmão. Que coisa! Mesmo tendo uma ordem de Cristo. E aí você se lembra Atos 11, 19. Vamos ler Atos 11, 19? Vamos ler Bíblia, irmão. Atos 11 e 19. Eu estou com a revista corrigida. Atos 11 e 19, que diz assim, crente. Folheando Bíblia. E os que foram dispersos pela perseguição, que se deu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Você está entendendo o final desse versículo como é pesado? O que dispersou os judeus ali, irmãos? A morte de Estevão teve um propósito. A morte do primeiro mártir, do jovem diácono Estevão. Eu vou falar aqui o primeiro apologista mencionado no Novo Testamento. Lucas faz menção de citar. Era um homem que tinha um conhecimento profundo para defender a sua fé. E é isso também, e é por isso que eu creio que você está estudando comigo até agora. Nós precisamos de se tornar defensores do verdadeiro e genuíno evangelho, irmão. Cuidado, muito cuidado do outro lado, o que você ouve, o que vê, irmão. Você pode começar discipulando os seus filhos, mas eu não tenho filho. A sua família
Mas eu não moro com a família. Alguém precisa de ouvir o que você está adquirindo através das nossas videoaulas. Eu preciso que você aguce o sentido de ser o defensor. E se for necessário, até morrer por evangelho. Não me leve a mal, irmão. Foi o que Cristo falou. Ser-me-eis as minhas testemunhas. Testemunhas ali é mártires. Se for necessário. Não é que você vai morrer, não. Mas se for necessário para defender o evangelho, defender a sua fé, estamos aqui. Nós mencionamos isso na aula anterior, irmão. O martírio que há no mundo, justamente por aqueles que propagam o evangelho. Pagam, irmão, com a sua vida. E nós precisamos de entender que nós já estamos aqui, nós estamos no Brasil, e no que tange as leis, nós temos ainda um país laico, né? Que preserva justamente a sua liberdade para a sua expressão também no que tange a sua parte religiosa. No Evangelho, irmão, então pregue a palavra. Nós falamos um pouquinho sobre essas questões, como que eu posso pregar? E nós demos ali, aproveitando até o contexto que nós estamos vivendo em 2024 aqui, na era digital, irmãos, que você pode evangelizar. Então, mesmo havendo, irmãos, a dispersão por causa da morte de Estevão, foram dispersos, mas continuaram anunciando o evangelho somente para judeus. Que coisa! Ler também até o 25, nós vamos fazer isso, se está mandando é uma ordem. Vamos ler até o 25, do 20 até o 25, bora. Atos 11, do 20 até o 25. E havia entre alguns varões sírios e sirinenses, a quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciando o Senhor Jesus. Esses são aqui, irmãos, os anônimos, não tem nome. Não é Paulo, não é Pedro, não foi Tiago, mas foram anônimos, que foram levando a palavra fora das cercanias de Jerusalém. 21. E a mão do Senhor, isso que é o mais importante, grife, coloque aí no seu caderno, irmão. A mão do Senhor tem que estar conosco no nosso ministério. Senão, irmãos, não tem êxito. É claro que você vê, irmãos, algumas denominações cheias de gente, mas vazio de Deus. Nem sempre a quantidade está ligado com a vontade de Deus. Muito cuidado com isso daí. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegando a fama dessas coisas, lá de Antioquia, irmãos, Antioquia da Síria, nós vamos fazer menção para diferenciar da Psídia, e chegando a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, enviaram então Barnabé até Antioquia. Foi enviado Barnabé, seu nome significa o filho da consolação, o homem que consolava, ensinava. Então ele foi para lá enviado para Antioquia. Continuemos. 24. Porque era homem bem cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé, agora vai entrar Paulo. Olha só. E partiu Barnabé para Tarso, para buscar Paulo. Achando-o, conduziu para Antioquia da Síria. Olha que coisa linda, irmão, que nós vamos estudar agora. Então, por isso, houve essa necessidade de estudar, de passar um pouquinho sobre o versículo 20 até o 25. Então, nós lemos, não confundir com Antioquia da Psídia. Eu coloco aqui para você entender, ó, Síria, Psídia. Atos 13 e 13, olha só, vamos comigo na Bíblia, Atos 13 e 13, eu coloco aqui a Psídia. Atos 13 e 13. E partindo para Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. 14, leia o 14 também comigo. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Eu preciso de colocar aqui, irmãos, senão os alunos não vão anotar. Isso daqui é uma informação salutar para a nossa aula. Ó. E14. E14 também. 13 para dar contexto aqui. Para dar sentido maior ao nosso texto de 14. Precisamos de ler o versículo 14, crente. Olha que legal.
E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Entrando na sinagoga no dia de sábado, se assentaram. Eu quero aqui, irmãos, fazer justamente menção que aqui, no versículo 14, é da Psídia, diferente da Síria. Tá vendo? Eles estavam na Síria e foram enviados. Dá para entender aí, irmãos. E para quem ainda quer mais ainda, vou dar mais subsídios ainda, irmão. Em Antioquia da Síria, foram chamados eles de cristãos. O versículo que eu fiquei devendo. Atos 11, 26. Na minha modesta análise, aonde que era para ser chamado de cristãos, irmão? Lá em Jerusalém. A igreja sede. Mas não. Uma igreja que teve o cuidado de pregar missões, ali eles foram chamados de cristãos. Mesmo que, lá vai eu na redundância, né? Relembrando você. Mesmo que alguém fale, mas ali eles estavam dando uma tirada. Era pejorativo. Eu já não vou por esse lado. É que pareciam com Cristo. Do modo de falar, sentar, agir, etc. Então, nós precisamos de ser parecido com Jesus Cristo, irmão. A cada dia mais. E ali, irmãos, na Antioquia, vamos lá, ó. Em Antioquia da Síria, tinha uma deusa por nome Dáfne. Onde, irmãos, tinha um culto à pornografia, à sexualidade sem fronteiras, entendeu? E olha onde foi parar o evangelho. E eu quero continuar, ó. Onde abundou o pecado, superabundou na igreja. Mas vamos melhorar, vamos para o texto, vamos para o texto. Na igreja não. Superabundou o quê? A graça. Então não tem lugar, irmãos, onde o evangelho não possa ser pregado. Não tem lugar. Aonde ali, irmão, tem muito pecado, pode superabundar a graça. Eu estou indo para o macro, né? Eu já penso já de China, países muçulmanos, Coreia do Norte. Mas por que não pensar no nosso bairro, irmão? Por que não pensar na nossa família? Insista em pregar o evangelho, irmão. Insista em falar do amor de Jesus Cristo. Essa insistência é saudável, porque quem salva, quem convence, aí sim é o Espírito Santo, levando em consideração sobre a questão do livre-arbítrio. Vai muito da pessoa aceitar ou não também. Dá justamente abrir o coração para a palavra. Aí o Espírito Santo faz o restante. Mas a minha função e a sua é falar do amor de Jesus Cristo. Então o evangelho foi para Antioquia da Síria, onde tinha uma deusa ali sendo cultuada de ordem sexual, e aquilo ali não foi barreira para o evangelho chegar lá. Vamos continuar. Obreiros enviados. Agora eu dou um pulo aqui na nossa lição. Obreiros enviados, que foi a última parte que eu li no nosso livro. Tá? Depois nós vamos para a página 14. Paulo ficou em certo anonimato por mais ou menos 14 anos. Lembra, irmãos, que a igreja de Jerusalém chegou aos ouvidos ali da liderança de Jerusalém o êxito da igreja em Antioquia da Síria. Nós lemos isso. E aí sim foi enviado Barnabé para lá. Nós lemos. Volte o vídeo, se for necessário. Barnabé foi até lá, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, continuou ali propagando mais poder, mais evangelho, e trouxe o relatório para a igreja, para os seus líderes lá em Jerusalém. E por bem, Barnabé foi atrás, olha aí, lembrou de Paulo, irmão. Paulo não foi aceito imediatamente, irmãos. Não foi. Os gregos rejeitaram a pregação de Paulo. Os judeus, que tinham motivos, entre aspas, não aceitaram o evangelho de Paulo. E muito se levou em conta o seguinte: Paulo é um infiltrado, é fariseu, é matador de crente, é um infiltrado entre nós. Houve essa resistência contra Paulo também. Então Paulo ficou em certo anonimato por mais ou menos 14 anos. Mas ele estava crente, irmão. Teve uma conversão. Também nós comentamos isso. Volte o vídeo se for necessário.
Cristo já estava na vida dele, mas não veio assim. Não veio de uma hora para outra. Depois de trabalhar, foi enviado. Atos 11 e 30, irmãos. Nós vamos ler. Do 11 ao 13 tem um tempo. Do capítulo, vamos deixar aqui claro aqui, mas é capítulo, viu? Do capítulo 11 ao 13, do capítulo de Atos do 11 ao 13, estou deixando bem claro, para não pensar que é versículo, estou explicando aqui em detalhe, houve um tempo. Não foi tão imediato. Se você ler, irmão, sem o devido cuidado, você vai pensar, Paulo se converteu e já saiu pregando, já teve êxito. Não! Para se tornar, irmãos, o Paulo das missões, das viagens missionárias, houve um tempo. E para ele ter o reconhecimento da igreja em Jerusalém, houve um tempo. Devido ao êxito da Antioquia da Síria, aí sim ele foi enviado para lá. Mas por intermédio de Barnabé. Então vamos ler. Olha aqui, ó, do 13, do 1 ao 2, apartai-vos. Foi enviado 11h30 primeiro. Vamos ler Atos 11h30. Muita Bíblia, né, crente? Você tem recomendado o nosso curso? Nos ajuda, por favor, irmãos. Por favor, recomende o nosso curso. Tem aí, irmãos, para quem também quer chamar para pregar. Nós estamos com esse curso aqui, irmão, no Brasil. Nos ajude, irmãos, em nome de Jesus. O nosso humilde instituto a chegar em mais pessoas. Se tem feito bem para você, pode ter certeza que está fazendo também bem para outros. Vai fazer parte e vai fazer bem para outras pessoas também. Capítulo 11, versículo 30, diz assim: os que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Como assim? Quem enviou Barnabé e Saulo? Grave comigo. Quem enviou? O que esse versículo tem a ver? Você se perdeu? Não. Agora eu vou falar sobre autoridade, irmão. Quem enviou Barnabé e Saulo foram os líderes de Barnabé e Saulo. Quem que está te enviando, irmão? Quem que te consagrou? Há uma preocupação minha, irmão, nos últimos anos, de uns 20 anos para cá, vou ser um pouco mais, de 30 anos para cá, irmãos, das pessoas se autoconsagrarem. Se auto-se-enviarem, irmão. Não tem visão de nada, não ora e vai, sai da igreja, volta para lá, vem para a esquerda, vem para a direita, e vai para missões, coloca lá o número do Pix, ajuda, porque se auto-se consagrou. Eu fico imaginando aqui, eu quero aqui, irmãos, ironizar assim, a figura desses obreiros não chamados. São os missionários e obreiros independentes que estão surgindo. E estão pregando para tudo que é lado, ninguém sabe quem é o pastor dele, não sabe como começou o ministério. Que é isso, irmão? Essas pessoas nem sentam mais para ouvir o evangelho. Cheio de pregadores itinerantes, alguns, não estou aqui nomenclaturando todos, mas algum que vive como papagaio, prega o que o outro pregou, sem unção nenhuma, sem consagração nenhuma, mas se intitularam, se autotitularam, eu me consagro. Eu me consagro em nome de Jesus agora, missionário. Eu me autoconsagro aqui como apóstolo, como pastor, como pastora. Que é isso, irmão? Eu mencionei o versículo que eles foram enviados. Tinha uma liderança por trás de Paulo e Saulo, eles foram enviados. Não foram assim, eu vou aleatoriamente por causa de uma visagem, uma profetada, crente. Precisamos, irmão, de ter lideranças. Precisamos de recorrer ao nosso pastor. Precisamos de estar sobre alguém que possa nos enviar. Teve um que foi separado da cooperador, mas ele quer pregar, agora é apóstolo. Está na nossa região aqui de Campinas. Quem que consagrou ele como apóstolo, irmão? Também nós vamos ler aqui o versículo, capítulo 13, versículo 1 e 2. Olha que legal. E na igreja, para quem acha que eu estou pegando pesado, estou dando Bíblia. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas. Olha o que havia na Antioquia da Síria. Olha, irmão, deixa eu dar outro subsídio interessante aqui. Tem mapas na grande parte do final das Bíblias, das suas Bíblias. Esse mapa aí, gráficos, não estão aí à toa.
Olha, eu tô com a Bíblia, outra Bíblia aqui, ó, a Bíblia Plenitude de Estudo, também fala da terceira viagem, da segunda viagem, da viagem de Paulo. Lá vai estar mencionando sobre a Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia, em uma ordem geográfica. Então, irmãos, aqui, ó, na Síria, eu estou com o mapinha aqui, você vai conseguir distinguir a Antioquia da Síria, mais pelo mar Mediterrâneo, e logo acima, ali no centrinho da Ásia, naquele contexto geográfico da época, Antioquia da Psídia. Então aqui vai mencionar duas Antioquias. Então eu quero que você pegue aí, se for possível, irmão, dá uma olhada, esses mapas não estão à toa aí não. Você pode se situar geograficamente e entender que existe duas. Não vamos confundir mais, hein? Não vai falar que aqui é a Antioquia da Psídia, onde eles foram chamados de cristãos. Já vi muita coisa assim. Não tem. Vamos continuar. E na Antioquia da Síria, havia alguns profetas e doutores. Olha, irmãos, eu quero dar uma paradinha aqui. Igreja pentecostal tem que ter profecia sim, e não profetada. E doutores, homens capacitados para pregar a palavra. Porque a gente precisa entender, irmãos, que quem lida com o púlpito, no que tange a proclamação e ensino da palavra, precisa de ter, irmão, café no bule. Precisa de estudar, consagrar, ter um tempo. Vamos continuar. A saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrácades, e Saulo também estava lá. 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Olha só, aí eles foram enviados. Eles foram enviados porque já estavam, ganho 10. Paulo e Barnabé foram enviados porque já estavam trabalhando, irmão, e não dando trabalho. A preocupação que eu tenho, irmãos, não é com a questão somente do tempo de experiência. A experiência com Cristo é inerente a tempo. Tem pessoas que têm experiências na ordem do sobrenatural com 6 meses, com dias, que muito crente com 30, 40 anos não teve. Mas nós precisamos de entender, irmãos, que tem que ser trabalhado essa mão de obra para que seja assim, o quanto mais qualificada, melhor, para enviar, irmãos, para dirigir uma igreja, para enviar para missões, tanto no seu país como fora do país. Realmente você quer evangelizar, irmão? Um país que fala inglês e nem domina o português direito? Tem alguma coisa errada, irmão. Ah, mas o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo auxilia sim. Mas eles estavam trabalhando. Paulo já estava trabalhando. Ficou no anonimato mais ou menos 14 anos. E tem crente, irmão, que não gosta mais de ouvir e quer que o seu nome esteja em evidência. E quem que foi que apartou, irmão, esses homens? O Espírito Santo, irmão. E o Espírito Santo, que também faz parte da Trindade, o próprio Deus estava observando o que essas pessoas estavam fazendo, trabalhando. Mas tudo ao seu tempo. Nós precisamos de sair dessa aula aqui, irmãos, entendendo que o Espírito Santo quer nos capacitar mais. Em alguma área que você foi até chamado, quem sabe para pastorear, pregar a palavra, mas ainda não houve o desenvolvimento óptico na sua visão. Mas Cristo está trabalhando em você. Cristo precisa de trabalhar em você primeiro, para depois trabalhar com você. Entenda, irmão? Tudo tem um tempo determinado. E Paulo esperou mais de década para que tivesse êxito da sua chamada. Finalizo, irmão, mais uma aula aqui, cheio do poder do Espírito Santo. E o meu desejo, fique firme na sua chamada, crente. Espere com paciência e até a próxima aula, se Deus quiser.